prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, Eu furo um poço. se não tem carne, Eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Boa noite, estamos aqui ao vivo. Tá muito eco o som aí, ô espanhol? Ou tá bom? Aqui tá ótimo. Perfeito. Gente, boa noite a todos e todas. Eu quero começar aqui justificando esse atraso. Eu estava agora na reunião da Executiva Estadual do PT, e a pauta é uma pauta polêmica que tem a ver com a participação de um vereador eleito pelo PT em Caxias, que é secretário de governo do prefeito Washington Reis. Então, não sei se vocês terem noção do problema, né? O Washington Reis, esse prefeito do Estado de Janeiro, sem dúvida o prefeito mais bolsonarista de todos, pré-candidato a senador na chapa com o Cláudio Castro, da chapa do Bolsonaro, coordena a campanha do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Esse é o prefeito Washington Reis Caxias. E tem um vereador filiado ao PT que virou secretário de governo. E aí, eu apresentei uma proposta de resolução em que ele tem 5 dias para dizer se ele é secretário de governo ou ele é do PT, porque as duas coisas não são incompatíveis. Mas uma parte do PT, da direção estadual, está defendendo e propondo uma suspensão de 180 dias. E a gente fez um debate muito honesto, muito transparente, ficou claro, eu falei, bom, 180 dias é deixar ele ficar 6 meses lá na máquina, na prefeitura, com o Washington Reis, e aí fazer cálculo eleitoral se é melhor estar com o Lula ou com o Bolsonaro. Na prática, uma suspensão, é isso. Então, vocês imaginem aqui que a reunião estava marcada para mais cedo, atrasou. Então, como é que terminou essa história aqui para os petistas, né? Que eu imagino que todo mundo queira saber. Na verdade, o presidente propôs, encaminhou o seguinte, já tinha um texto de resolução escrito por mim na executiva, mas não existia um texto de quem propõe a suspensão de 180 dias. Então, o que nós pactuamos foi que até amanhã, meio-dia, as duas propostas de resolução, ou seja, quem defende uma suspensão de 180 dias,
vai apresentar até meio-dia um texto no grupo de Zap da Executiva, já tem o meu texto. E aí, se não tiver uma construção de consenso, nessas duas posições eu já falei que não há consenso, eu não concordo com uma suspensão de 180 dias, né, tal. Não havendo consenso, nós vamos votar lá no grupo do Zap, vamos exercer maioria e minoria, e quem tiver que fazer recurso, faz recurso para nacional e tal. Então, eu queria aqui, o Luiz Fernando Romo, a gente pedir desculpa ao pessoal pelo atraso, não é comum, mas foi essa a razão, já que boa noite ao nosso presidente da primeira zonal. Bom, meu companheiro espanhol, que eu vou aqui chamar de espanhol, de longa data, boa noite, uma alegria estar recebendo você aqui no nosso espaço, mas vou te deixar aqui primeiro para você se apresentar da melhor maneira, da maneira que você achar correto. Nosso debate é um debate político, teórico, enfim, né? A união dessas duas dimensões. Mas, boa noite, bem-vindo ao nosso programa, dedicado a pensar e a destacar os quadros do Rio de Janeiro. Eu já vou, daqui a pouco, dar essa contextualização no tema. Mas, boa noite, você se auto-apresenta aí, que sempre a gente se auto-apresenta, às vezes, melhor. Boa noite, bem-vindo, Luiz. Obrigado, Olavo. Está ouvindo bem? Perfeito. Ok. Obrigado pelo convite, é um prazer estar discutindo esse tema, principalmente num canal do PT, que eu acho que a gente precisa muito discutir a questão do esporte. Acho que é um tema que a gente discute muito pouco no nosso partido, dá muito pouca atenção. A militância faz muita cobrança, a gente está vendo isso agora em relação à Copa América, a seleção, que a gente vai discutir, mas plantamos poucas sementes, esperamos, como diz aquele poema, esperamos que os frutos surjam quase por geração espontânea, dentro da militância do esporte, dentro da politização do debate do esporte, porque se a gente fica esperando os frutos, a beleza das folhas, a intenção da semente, a gente não lança sementes para plantar frutos dentro dessa questão da política pela esquerda, por uma política de transformação da realidade nacional na área do esporte. Então, me apresento como alguém que busca fazer essa combinação. Eu sou presidente do núcleo do PT da UF, sou membro do Diretório Municipal do PT aqui em Niterói e sou coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Esporte e Sociedade na Universidade Federal Fluminense, onde sou professor de Antropologia, e sou coordenador da Comissão de Esportes da International Union of Anthropological and Ethnological Science, da Associação Internacional de Antropologia. Então, busco fazer essa combinação entre uma discussão teórica, acadêmica e uma discussão política sobre o esporte. Maravilha, muito bom, espanhol. Eu esqueci aqui, pessoal que já entrou, lembrar de curtir no canal, na plataforma que estiver assistindo, curtir, se inscrever, ligar o sininho, que isso é bem legal, se liga o sininho do nosso canal no YouTube, sempre que tiver nossas lives, né, vai lá ter a notificação. Então, pedir a galera aí para ajudar no algoritmo, né? Esse final de semana foi assistir a Privacidade Hackeada com o meu filho lá. Ajuda a gente, algoritmo, a fortalecer esse canal aqui da esquerda fluminense. Bom, espanhol, eu vou aqui levantar a primeira bola dizendo o seguinte. Primeiro, o Rio de Janeiro é um estado que tem 4 grandes torcidas de clubes tradicionais e até de torcidas nacionais e internacionais de futebol, né? Também é um estado que possui muitas instituições privadas e públicas de práticas esportivas de modalidade competitiva federada ou só de recreação, né? Clubes e outros. Tem muitos espaços diferenciados com as nossas desigualdades
mais espaços públicos para práticas também de esporte. Por que eu estou dizendo isso? Ou seja, o esporte, em suas múltiplas dimensões, faz parte da rotina do cotidiano e do tecido social do Estado, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós não vamos discutir, obviamente, aqui a Copa América do ponto de vista futebolístico e nem do ponto de vista sanitário. Eu acho que a grande contribuição que a gente vai enfrentar aqui é justamente essa trajetória, o esporte como expressão cultural e como parte constitutiva de um povo, né, nas suas características, né, e essa coisa da relação, portanto, relação esporte e política. Então, nesse sentido, a minha primeira provocação para ti, Espanhol, é apresentar essa introdução para o nosso internauta dessa questão. Às vezes parece que a politização é nova. Eu tenho chamado, a gente tem um novo momento de intensificação de politização a partir desse instrumento potente que é o futebol, no caso. Mas você que é antropólogo, falar um pouco para quem nos ouve dessa relação histórica e constitutiva que é o esporte como um todo, se for o caso do futebol em particular, se ficar à vontade, mas acho que fazer uma breve introdução disso, né, porque muitos de nós, inclusive militantes de esquerda, somos consumidores, de certa maneira, programas esportivos, colunas e tal, estamos aí enfrentando debate sanitário, Copa América e tal, mas tem uma dimensão de fundo que acho que dialoga muito com a tua fala inicial, de a gente dedicar pouco tempo e pouca reflexão para quem quer transformar o mundo, a nossa sociedade, né, do ponto de vista local, do ponto de vista mais geral, global, essa relação, esporte e política, ou esporte e construção de outra sociedade. Então, né, Estou longo, mas acho que a gente discute tão pouco tema, né, que até o entrevistador fala demais. Não, Olavo, é ótimo para introduzir esse tema, daria para falar horas sobre essa questão, porque tem uma dimensão realmente histórica a discussão sobre política e esporte. O esporte surge também como uma dimensão política, uma dimensão civilizatória por parte de alguns setores das elites francesas, inglesas, construção dos Jogos Olímpicos para a aristocracia, até mais do que para a própria burguesia. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito pouco divulgado. Você tem associações de trabalhadoras e trabalhadores, você tem grupos operários organizando clubes esportivos. Você tem depois, na década de 20, final de 20, início de 30, a realização de Jogos Olímpicos dos Trabalhadores, organizado por centrais sindicais, por partidos de esquerda, com uma participação gigantesca principalmente de europeus, mas também dos Estados Unidos, do México, de outros países, que vão às cidades europeias para participar de competições esportivas organizadas pela classe trabalhadora. Isso depois é bloqueado a partir da Segunda Guerra, não se retoma, e por diversas razões, eu tenho alguns textos que discutem isso, o esporte começa a ser pensado só na sua dimensão mais de espetáculo, mais capitalista e como contraponto dos chamados países do bloco soviético, do socialismo real. Isso leva a que a discussão mais reflexiva sobre esporte praticamente não se faça, nem a nível internacional, isso é muito recente, nem a nível nacional. Nós temos momentos, lampejos, como na questão da democracia corintiana, como em algumas pequenas iniciativas dentro do esporte olímpico, mais recentemente do paralímpico, mas não se tem um debate acumulado. A gente tem uma vivência, por exemplo, do movimento estudantil. Eu começo a minha vida política no movimento estudantil e me lembro muito bem que quando se ganhava uma direção da Uni, por exemplo, o último cargo a ser ocupado, aquele que ninguém queria, era a Secretaria de Esportes.
Eu tive recentemente num congresso estadual da CUT, e a CUT simplesmente não discute a questão esportiva. E a questão esportiva tem, junto dela, uma indústria. A indústria do esporte é uma indústria que produz muito dinheiro, que emprega milhares e milhares de pessoas, não apenas atletas, mas produtores esportivos, medicina esportiva, todo um setor de material esportivo, mídia esportiva, e nós não organizamos isso. As pessoas, por exemplo, para chegar próximo ao futebol, não sabem que juízes não recebem salário, não têm a profissão reconhecida. Juízes, bandeirinhas, recebem uma ajuda de custo, recebem um jeton pela partida que está atuando. E a gente pensa muito também, quando pensa em jogadores, a seleção brasileira, Neymar, Bruno Henrique, Gabigol, Fred. Agora, a enorme maioria, mais de 90% dos jogadores profissionais de futebol no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Porque se a gente pensar que, mesmo no Rio de Janeiro, e estamos falando de um dos centros do esporte, você tem, como você falou, os 4 grandes, aí você tem Olaria, você tem os demais times da primeira divisão, você tem os times da segunda divisão do Campeonato Carioca. Você tem a terceira divisão do Campeonato Carioca. Quanto recebe um jogador do Saquarema? Quanto recebe um jogador desses times de segunda, terceira divisão? Que, além disso, se machucam, raramente tem um acompanhamento médico adequado. Se esse time joga apenas a segunda divisão, esse jogador assina um contrato de 4 meses de trabalho e os outros 8 meses ele tem que procurar emprego. Sim. Ou seja, toda essa dimensão do futebol como uma forma também de exploração do que o Arley Damo chama de pé de obra, né, que não é a mão de obra, mas que vira mão de obra no basquete, no vôlei, no polo aquático, que eu sei que você pratica, em tantos outros esportes, isso desaparece e não tem uma reflexão nossa, um debate nosso sobre como organizar essa quantidade gigantesca de pessoas que vivem do esporte, que trabalham no esporte, na enorme maioria das vezes, em condições bastante difíceis de sobrevivência. Espanhol, deixa eu pegar, sabe, nesse seu inventário, eu acho que vale somar, por exemplo, no período, né, da ditadura, da última, como, por exemplo, o movimento estudantil usou o esporte com as atléticas como maneira de conseguir, inclusive, de conseguir continuar algum grau de organização coletiva, de espaço coletivo, né? Acho que... e outra coisa, pensando no mundo do trabalho, né? Muitas vezes o trabalho de base clássico é você ir dialogando e conseguindo reunir o povo para poder fazer uma discussão, né? E a gente sabe que futebol, como outras modalidades, tem esse potencial. Eu vou aqui ler rapidamente aqui quem já entrou aqui o pessoal fez comentário. Cadê aqui? Vou começar por ali. Moraes, está ouvindo bem. Grande Moraes da Zona Oeste. Paulão, Renan, essa bandeira é linda, Rorro. Elogiando sua bandeira aí. Boa noite, Maria Inês Nogueira. Almir, boa noite, Espanhol. Boa noite a todos. Mônica Dória, boa noite. Mônica Dória é presidente do PT de Petrópolis. Ana Maria de Ângeles, boa noite, companheiros e companheiras. Gilson Luna, boa noite, Olavo. Boa noite, Luiz Rorro. Gilson, companheiro lá de Realengo. Moraes, reportagem de alguns anos dizia que esses números seriam de 28 mil somente de atletas e que 82% ganhavam até R$1.000. Inclusive, tem vários documentários interessantes para quem se interessar de conhecer melhor, né, e tal. Gilson, a sociedade tem que ser chamada para esse debate. Aí o Renan faz um comentário aqui que realmente vai Corinthians. Coitado, é sofredor. Espanhol, vou aproveitar aqui nesse gancho então agora, puxar para você o seguinte. Nós estamos assistindo, na conjuntura, né? A Copa América, eu diria, posso estar errado, mas a leitura, ela é uma expressão, talvez, falar em ápice na era Bolsonaro é sempre um perigo, né? Porque o ápice pode
pode sempre vir depois. Mas, a priori, o Bolsonaro não faz gestos políticos acionando o mundo, especialmente do futebol, não é de hoje, desde o início. Inclusive, é um cara que veste todas as camisas, né? Tem camisa e se tá ganhando, então aí que ele veste mesmo, vai no estádio. Então não é, mas na Copa, esse movimento em torno da Copa América parece pelo menos o ápice até acontecer algo, né, do Bolsonaro. Agora, esse episódio de político acionar, tentar ou até conseguir usar o mundo do esporte não é uma novidade na história brasileira nem do Rio de Janeiro, né? O que você poderia comentar para a gente sobre isso, né? Eu poderia chamar a ideia um pouco de ciclos ou de momentos de oportunidade? Estou usando categoria completa livre, tá? Não li nada, coisa completamente livre para o debate político. Inclusive, você me corta ou conserta as bobagens que eu falar aqui, pelo amor de Deus. Não, sim, acho que não necessariamente um ciclo, mas o esporte sempre foi utilizado. O Vargas não escolhe, por acaso, o estádio do Vasco da Gama para realizar os seus comícios de 1º de maio. Muitos dos seus atos políticos ele faz no estádio do Vasco da Gama, já buscando fazer essa associação com o futebol antes do surgimento do Maracanã. O Maracanã, a Copa de 50, é atravessada pela questão política o tempo todo também, de forma às vezes mais explícita, menos explícita, mas na Copa de 70 você vê um ditador tentando escalar um jogador que levou a célebre resposta do João Saldanha, pelo menos dizem, não sei se é um fato real, é daquelas histórias que de tanto repetir a lenda vira verdade, mas que o João Saldanha, numa entrevista, teria dito, sem nenhum problema, você escala a seleção e o povo escala o ministério, podemos trocar. Então, essa tentativa de ingerência já esteve presente, e isso se dá de diversas formas dentro do mundo esportivo. Em um determinado nível, isso não chega a ser um problema, porque o esporte faz parte da sociedade, a sociedade e a política estão dentro do esporte, por mais que tentem dizer que são realidades completamente que não se tocam, mas sempre teve presente. Quando o Lula leva a seleção brasileira para jogar no Haiti, no famoso Jogo da Paz, ele está trazendo a discussão do esporte e da política internacional, de forma bastante explícita também. O que eu acho que chega a um nível de problema, como nós temos agora, é quando um presidente se coloca como articulando a demissão de um técnico, ou como foi com o Médici, a escalação de um jogador, ou seja, sai da esfera do espaço social que o esporte ocupa e que faz parte, portanto, de uma nação, que qualquer presidente dirige, para ser um nível de intervenção, como, inclusive, ele fez recentemente com o próprio Exército, que é uma instituição também, deveria ser, né, uma instituição de Estado e não de governo. Eu até escrevi isso hoje de manhã no Facebook, que, no entanto, por mais que as pessoas estejam compreensivelmente irritadas com o fato da própria Copa América, provavelmente vai acontecer, e reclamando dos jogadores, mas se a gente comparar, a seleção brasileira, se estivesse jogando contra o Exército, estaria aplicando aí um 7-1, porque, embora pareça que vá estabelecer algum nível de negociação para ter a Copa América, impôs uma série de derrotas ao establishment, inclusive com afastamento, que provavelmente vai gerar demissão do presidente da CBF, né? Entre outros aspectos que depois a gente pode discutir melhor. Você vê, está sendo feita muita comparação justamente dessas ingerências que chega a ser sair da convivência natural que, como você falou, faz parte do nosso espaço social, para virar, na verdade, uma busca de instrumentalização e de uso, né?
Mas você vê, está sendo muita comparação sobre semelhanças do que fez Médici e agora o que está fazendo Bolsonaro. Você vê algum traço de diferenças, de coisas que são algumas peculiaridades da conjuntura desse momento? Porque se fala muito da semelhança, da igualdade, mas você vê que tem diferença, você percebe ou enxerga características específicas que mereceriam nossa atenção ou merecem a gente prestar mais atenção na movimentação que o Bolsonaro e o bolsonarismo está fazendo? Eu acho que sim, e aqui já faço uma homenagem e um convite ao mesmo tempo. A homenagem é à professora Simone Guedes, que faleceu recentemente, coisa de 2 anos, vai fazer 2 anos daqui a pouco, que foi a criadora do campo de estudos de esporte na antropologia brasileira, e ela escreveu, o último artigo que ela escreve antes de falecer, chama-se O Segundo Sequestro da Camisa Verde e Amarela. E ela fala justamente desse processo, do quanto que a seleção brasileira foi tomada, e a camisa da seleção foi tomada pela ditadura, quanto que ela é recuperada por expressões populares, principalmente com a seleção de 82, que leva a população para a rua, leva ao uso da bandeira verde e amarela nos muros. Talvez seja a primeira Copa na qual o povo foi para a rua, coloria as fachadas dos prédios, organizar espaços, como depois ficou famoso no Alzirão, de forma muito espontânea, muito organizada também, e recupera, resgata a camisa verde e amarela. E analisando de 2013 para cá, até 2019, 20, a Simone analisa como teria sido feito o segundo sequestro da camisa da seleção. E isso nos coloca para analisar, pensando, dialogando com o artigo dela, que esse foi um movimento, ao contrário, inclusive, da década de 70, de massas. Porque não se trata apenas do Bolsonaro, se trata de uma franja de viés autoritário, de viés fascista, e que, através, inclusive, dessa apropriação do verde e amarelo, passa por cima de uma história do próprio futebol para se apropriar desses símbolos de forma muito... com as características fascistas, né, que nós vemos hoje na sociedade. E aqui cabe 2 parênteses só para a gente colocar. Primeiro, é pensar na Copa de 2014. Quanto que a gente já estava perdendo aquela camisa verde e amarela. O quanto que aquilo também falava da nossa dificuldade em nos apropriarmos da Copa do Mundo e dessa simbologia. Porque eu faço um paralelo com o movimento republicano espanhol. Eles fizeram... A Espanha tinha ganho a última Copa, pela primeira vez. O futebol estava no auge. O que eles fizeram? Recuperaram a camisa usada pela seleção espanhola na época da República, antes do golpe. E fizeram novas levas, aquela vendeu a beça, e muita gente ia para a rua assistir os jogos com a camisa da seleção republicana. Ao invés de negar, não vai ter Copa, não vai ter Jogos Olímpicos, não vai ter esporte, o esportista é tudo horrível, o esportista é tudo mercenário, eles entendem o peso simbólico que o futebol tem na Espanha e disputam essa simbologia. Nós não fizemos isso. O segundo momento que é importante da gente estar pensando, segundo parênteses nesse processo de analisar a situação que o esporte tem, que o futebol tem aqui, é essa dificuldade nossa de pensar outras alternativas. Nós temos agora Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. O quanto que se dialoga em termos de uma organização e de
justamente fazer um deslocamento dessa monocultura futebolística que o Brasil vive. O quanto se problematiza em termos de estratégias de comunicação, de estratégias educacionais, de políticas públicas, de práticas esportivas outras, que nós não colocamos, que nós não aprofundamos. Então, são alguns campos, são alguns caminhos que eu acho que um programa como esse tem que estimular também o debate, porque nós vemos, e eu falo isso com muita tristeza, eu olhei o texto do projeto para o Brasil aí para o próximo período, e a parte dedicada ao esporte é simplesmente lamentável, é muito frágil. Sequer consegue recuperar positivamente as experiências, e tivemos experiências positivas do governo Lula, as conferências nacionais de esporte e outras iniciativas. Ou seja, consegue estar atrás, em vez de aprender com os acertos e com os erros e propor coisas novas, consegue estar para trás do que nós mesmos já fizemos de 2002 até 2014. Então, foi bom você falar isso, Espanhol. Você me lembrou, eu, no período que eu morei em Brasília, no governo Dilma, eu li alguns estudos financiados, promovidos pelo então Ministério do Esporte, inclusive nessa perspectiva de melhorar diagnóstico, de melhorar, e aí pensar equipamentos públicos, e nessa linha aí, né? Eu já de cara aqui, vamos pensar aqui como é que a gente, como é que se diz, diminui esse passivo, pelo menos a partir do NEP, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas aqui, coordenado pelo BITAR. Eu acho que tem espaço para a gente tentar recuperar. Eu queria aqui ainda, na linha de raciocínio anterior, já vou entrar em algumas coisas que estão comentando aqui, mas não sei se você concorda, eu obviamente não sou estudioso, nem tenho essa leitura política ou por interesse, mas uma coisa me chama a atenção do Bolsonaro, eu não lembro do Lula fazer isso, e aí antes dele, menos ainda, aí é que eu não vou saber mesmo, é o seguinte, politicamente, a Copa América, ou a Cova América, como o Gilson está falando, todo mundo, né? Ela jogou uma luz num patamar, digamos assim, dessa instrumentalização. Mas eu não lembro do Lula e nem ninguém, e nenhuma figura pública, no futebol ser tão volúvel. Eu falei de várias camisas, eu não estou falando, né? Uma coisa é você receber institucionalmente como figura pública e tal, mas o Bolsonaro, uma hora era grande torcedor do Flamengo e faz várias iniciativas com a diretoria que virou uma coisa horrorosa, bolsonarista, mas no final do ano foi confraternizar e jogar lá no Santos, no campo do Santos, aí vai lá e faz visita no Palmeiras, ou seja, me parece que tem uma iniciativa e um planejamento, como diria Bruno Henrique, do outro patamar, em acionar essa psique ou esse lugar social, em especial do futebol, a partir dos clubes, mas de uma maneira inclusive mais ampla. Porque o Lula, por exemplo, sempre falava, eu sou corintiano. Em algum gesto aqui, eu colar, acho que, não lembro, acho que mexeu a camisa do Vasco, por causa da relação Corinthians e Vasco e tal, ou numa cerimônia, mas me parece que o Bolsonaro tem algo mais intenso e organizado. Enfim, isso é um comentário, talvez, para pensar, e eu já te puxo aqui, né? Você falou lá atrás, no início do programa, sobre a democracia corintiana, uma experiência histórica importante, né? Outro exemplo desse acionamento. Eu falei das atléticas, ou seja, um acionamento mais progressista, de conteúdo progressista ou pela esquerda, né? A experiência não é só Médici e Bolsonaro. Qual é a sua análise, por exemplo, do papel e da realidade atual das torcidas organizadas? Renan ali, né? Atuação política das torcidas como a Gaviões da Fiel, né? Eu quero aqui aproveitar e dizer assim, dar uma provocação, não em você, mas é o seguinte, tem essa história das torcidas pela democracia, mas eu acho tão frágil como movimento
real. A minha sensação é de que os torcedores organizados de fato não estão nisso aí, né? Então, com isso, eu te dou uma salada aqui para você dar uma explorada nessa dimensão. O tema é muito interessante. Quando você falou atrás das atléticas, eu fiquei pensando, rememorando, a minha primeira experiência de ação política foi com as torcidas de futebol. No finalzinho da ditadura, quando a gente vivia aquele momento de inflação galopante, eu lembro, eu morava do lado do Maracanã, onde minha mãe ainda mora, provavelmente, certamente está aqui nos assistindo, então era bem ao lado, então eu frequentei o Maracanã desde muito criança. E um dia eu fui para o jogo e estava tendo piquete das torcidas nas bilheterias. Na época se comprava o ingresso ali na hora, porque tinha havido um aumento muito grande do preço da arquibancada e as torcidas, talvez no que tenha sido o primeiro momento de unificação política das 4 torcidas maiores, se juntaram e decidiram que só iam assistir jogo de geral, que era o ingresso mais barato. E não lembro agora, eu era pré-adolescente, devia ter uns 12, 14 anos no máximo, eu lembro que alguns jogos ia todo mundo assistir de geral, a arquibancada ficava praticamente vazia, porque não apenas as torcidas fizeram isso, mas fizeram piquete para tentar fechar, teve enfrentamento com polícia e não deixar as pessoas entrarem na arquibancada. Só pessoas, às vezes, muito idosas, eles abriam pequenas exceções. E eu lembro que isso durou, acho que umas 3 rodadas de campeonato e o ingresso baixou. Isso foi considerado uma grande vitória ali desse movimento e foi minha primeira participação ali em alguma ação política. Como você falou, hoje nós temos as torcidas antifascistas, torcidas pela democracia, mas que, na minha avaliação, e aí eu tenho um estudante que está pesquisando melhor isso, certamente o trabalho dele vai trazer mais elementos para a gente entender esse processo, mas ainda se organiza de forma muito embrionária, com muito pouca inserção dentro do movimento das torcidas. Talvez a única grande exceção a isso seja realmente a Gaviões da Fiel, que tem um histórico já acumulado de politização, de organização num nível diferente, inclusive com escola de samba, virou um espaço de organização popular, social, que não é um espaço de esquerda, mas é um espaço bastante crítico. Crítico ao bolsonarismo, crítico a práticas antidemocratas. Então, um espaço que dialoga com a esquerda de forma muito fraterna e que marca um elemento para a gente entender melhor como que se dá esse processo, para pensar como que também nas torcidas e em várias outras manifestações falta o bom e velho trabalho de base, né? Porque não vai ser reclamando do futebol, falando que futebol é horrível, que tem que acabar o futebol, que a gente vai conseguir... É o ópio do povo. Que a gente vai conseguir dialogar com quem é torcedor, com quem é torcedora de futebol. Se a gente quer fazer alguma aproximação, se a gente quer estabelecer pontes e diálogos com esses setores que se organizam, setores de camadas populares, nós temos que aprender como se dialoga com esse grupo e não é reclamando, não é falando mal do que move essa paixão, que é uma paixão nacional, né? Perfeito. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. Boa noite, Heleno, lá de Itaboraí. Grande Heleno, um abraço. Carlos Calixto entrou aqui, nosso companheiro lá de Bangu, um grande radialista, locutor. Moraes, a Maria Inês, viva João Saldanha. O Moraes lembrando aqui hoje uma grande vitória para a esquerda mundial, que é a vitória do Vitório de Castilho no Peru, coisa emblemática,
né? É sensacional, é importante na geopolítica, na história, e você vê novamente a América Latina numa outra onda, né? Então, isso aí nos traz pelo menos um otimismo, né? Gilson, plagiando Juca Chaves, Bolsonaro, Médici da cabeça aos pés. Ricardo, talvez se não fosse a existência das Gaviões, não teríamos democracia corintiana. Isso aqui merece, né, ou seja, a história da democracia corintiana muito articulada com a própria torcida, né, o espanhol. Eu estava destacando aqui. Bom, nós estamos caminhando aqui para uma reta final. Eu queria, certamente, esse aqui eu quero, é um pontapé inicial para um debate. Eu te ouvindo aqui, espanhol, você sabe que me vem muito na cabeça Gramsci, né? A galera de esquerda, porque ele não se dedicou, mas do ponto de vista, a ideia de que você precisa entender a nossa sociedade, as suas múltiplas expressões culturais, é aquilo que constrói nosso tecido social. Ele não usa esse termo, eu estou aqui, mas o sentido é esse, né? Muita gente fala em trabalho de base, negando o que mobiliza, o que motiva e o que constrói a nossa coletividade como sociedade, né? Nossas relações e tal. Então, mas eu queria te puxar aqui para você reforçar o seguinte: para você, quais são os desafios para o Partido dos Trabalhadores para melhorar, para avançar nessa temática, no sentido do convencimento, tanto do dirigente como de base? Porque você falou, no plano lá de reconstrução e transformação do Brasil, está muito frágil, na verdade o debate quase não existe, né? Mas você, que é um estudioso, que é militante político e é um estudioso, né? Qual é a tua percepção? Como é que a gente pode fazer, e eu que sou um dirigente estadual, como é que a gente pode melhorar, avançar justamente essa união? Teoria, academia e a sua importância para a militância, para a construção dessa outra sociedade. Certamente você, né, uma coisa que deve te passar muito pela cabeça, porque eu sei que você é um militante muito engajado no PT, nas lutas sociais, na universidade, no geral, né, e tem o conhecimento dessa pauta, digamos assim, da nossa vida social. Como é que você vê os desafios e por que caminhos e como a gente pode e deve, mais do que pode e deve, né, ter um trabalho de convencimento coletivo nisso, de envolver mais o partido, a militância, nessa dimensão do debate sobre o esporte na nossa realidade e para a transformação? Bom, é tanta coisa para ser feita que tem um problema e uma vantagem. A vantagem é que qualquer coisa que se faça já vai ser bom, porque como não tem nada, qualquer pequena coisa que se faça já vai ser um avanço. Eu li ali nas perguntas, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá, e alguém falou de torneios de fábrica da CUT. Eu lembro que em 88, se não me engano, 89, agora já tem um tempinho, não sei o ano exato, mas eu estava no Diretório Municipal do PT do Rio de Janeiro. E eu fiz todo um apanhado, na época eu não estudava isso, mas sempre gostei da prática esportiva. Eu propus que a gente organizasse uma mini-olimpíada do PT do Rio de Janeiro, pelos núcleos ou pelas zonais, para alguma coisa assim. Você deve lembrar, na época eu era da DS, nós tínhamos outras pessoas da DS no diretório, nem o voto das outras pessoas da DS eu tive. Foi todo mundo a um. Então, isso mostra um pouco do papel que o esporte tinha dentro não só do PT. Uma vez conversando, estava entrando aqui na UF, encontrei com o Serafini, na época fazendo campanha para prefeito de Niterói, e aí fui conversar com ele, pessoa próxima da UF, uma pessoa de esquerda, e aí fui conversar ali rapidamente, eu virei para ele e falei assim, e vem cá, qual é a proposta de vocês para o esporte em Niterói? Aí ele parou assim, olhou para mim, desenvolver o esporte, né? Eu tinha forma do quê? Aí ele, se você quiser vir conversar com a gente para pensar alguma coisa. Falando assim, não tem. Então,
Pode começar, por exemplo, isso organizando. O PT tem tanta gente, e tanta gente que às vezes não se organiza nos espaços formais. Por que não organizar uma mini-Olimpíada do PT? Pode ser com base dos municípios, das zonais, dos núcleos, de qualquer forma. Que estimule, encontra, não é para bater recordes, mas para fazer essa prática, para se encontrar, para juntar e praticar esporte, obviamente que não agora, durante a pandemia, e aí, misturado nisso, discutir, colocar algumas questões sobre o papel do esporte na nossa sociedade. Onde que a gente... Isso já é uma iniciativa, um ponto. O segundo ponto é fazer um pouco o que faz com outras áreas. É chamar as pessoas. Eu já falei com algumas pessoas do partido que eu estou sempre à disposição. Chamar as pessoas que estudam, que pesquisam na educação física, na antropologia, em outras áreas, que são próximas do PT, ou que são petistas de carteirinha, para construir políticas, para pensar políticas para os nossos planos de governo, para os nossos projetos. Vamos ter uma eleição não apenas para presidente, mas para governo do Estado. Quem do esporte está sendo chamado para discutir qual será a parte de esporte no nosso programa de governo, ou, se a gente for apoiar alguém, o que a gente vai sugerir para essa parte? A outra questão é como se faz com a área da cultura, por exemplo. Nós temos pessoas que espontaneamente se aproximam do PT ou da esquerda, que dialogam. As pessoas falam do futebol. Quantas vezes o PT, por exemplo, já convidou um filiado seu para discutir a questão do esporte, do futebol, chamado Vanderlei Luxemburgo, que já foi técnico de vários times importantes, que é filiado de carteirinha do PT. A Carol Sorberg, outras pessoas que transitam a nível nacional, Joana Maranhão, que atuam. A gente convida essas pessoas. Quando o Lula vem aqui no Circo Voador, você olha lá o palco, tem 350 pessoas da música, do cinema, da televisão, do teatro, e aí, às vezes, está lá a Isabel, num cantinho, nem é chamada para falar. Na última vez que eu vi lá a Isabel, num cantinho lá, do vôlei. Trazer essas pessoas, porque tem uma visibilidade, porque dialoga. Então, tem vários caminhos a serem feitos para discutir, tanto a nível de começar um trabalho de inserção na base, de dialogar, de quebrar um pouco dessa relação de antipatia, de hostilidade mesmo entre a esquerda e o esporte, através de eventos esportivos nossos, e também nessa dimensão teórica, programática do nosso partido, e numa dimensão também mais midiática, chamar essas pessoas de peso para esse debate. Então, são várias frentes que podem ser utilizadas e pensadas para reverter nisso. Sei que não faz parte da sua pergunta, mas eu acho que uma questão que tem que ser colocada é o nosso cuidado. Primeiro, de romper com o ódio do lado de cá. A gente entende a situação que o Brasil está vivendo, que as pessoas estão vivendo, que a militância está vivendo. Mas, quando você vê uma iniciativa que pode não ter resultado na maravilha, no cancelamento da Copa América, mas que produziu efeitos, e que você olha em várias redes sociais a militância falando é tudo mercenário, é tudo vendido, que decepção, como se ali fosse uma questão de a seleção vai abrir o processo revolucionário ou é tudo um bando de vendidos. A gente que faz política sabe que a situação não é assim, e na minha avaliação, o saldo dessa movimentação política da Copa América é extremamente positivo. Até porque isso é pouco discutido, mas por isso quero usar esse espaço aqui para colocar um pouco.
Primeiro, essa é uma ação que não era localizada na seleção brasileira. Era uma ação que envolvia todas as seleções que vão disputar a Copa América. E, portanto, como a gente sabe muito bem, quando se articula em conjunto, as decisões e as ações têm que ser tomadas em conjunto. A primeira repercussão que isso poderia até ter tido mais, mas já teve, é que o Bolsonaro chamou todos os capitães de seleção para participar com ele de uma live na qual ele referendava. Nenhum capitão se dispôs, mostrando que não é que cada um individualmente, mas que eles estavam articulados. Além disso, pela primeira vez, uma Copa América ou uma competição internacional vai ser realizada não com todas as seleções aqui, mas a Conmebol teve que ceder. E, por exemplo, a Argentina vai ficar na Argentina, concentrada, lá onde é o centro, que é inclusive próximo do aeroporto, eu conheço o centro de treinamento de Ezeiza, da seleção argentina. Quando for a véspera do jogo da Copa América, eles saem dali em 10 minutos, estão no aeroporto, embarcam, vêm, pernoitam, jogam. E no mesmo dia já voltam para a Argentina. E isso foi um ganho também dessa movimentação geral, porque isso aproxima o que eles estão, a Copa América, quase tudo que está sendo as eliminatórias ou a Libertadores que estão aí ocorrendo. Essa movimentação colocou, primeiro, ajudou o isolamento político do presidente da CBF, que foi afastado agora, também tem uma dimensão importante de uma acusação de assédio sexual, mas a gente sabe como é que essas questões de assédio sexual são tratadas no Brasil, e que se não fosse todo esse aspecto político, ele não estaria sendo afastado. E com isso, cortou-se o principal canal de interlocução na CBF do Bolsonaro, que estava articulando com Bruno Caboclo a demissão do Tite e a substituição pelo Renato Gaúcho ou outro técnico bolsonarista que fosse impor à seleção um outro tipo de procedimento diferente do que a gente viu, por exemplo, na entrevista do Casemiro logo após o jogo. Ou seja, obviamente que nós gostaríamos é que a seleção se colocasse na liderança desse processo, mas, como eu falei no início, e aí fecha, ele espera frutos onde nós não jogamos semente alguma. Agora, as sementes estão vindo aí pelo ar. E aí, ao invés de se contrapor a isso, dizendo da sua insuficiência, é dialogar com isso, com os passos que a seleção brasileira, com toda a sua dimensão simbólica nesse país tem, e que demanda que a gente saiba dialogar melhor com essa iniciativa. Não é indo alguém do PT lá conversar com o Casemiro ou com o Richarlison, mas é ter um outro tipo de postura, inclusive pública, para abrir pontes, para abrir diálogos com esse tipo de manifestação. Então, eu acho que esses são elementos que o nosso partido tem que começar a desenvolver se quiser dialogar com o que é talvez a maior paixão popular desse país. Perfeito. Deixa eu ler uns comentários aqui, Espanhol. Primeiro, lembrar que quem ainda não curtiu, ajudar a curtir, compartilhar para a gente melhorar aqui nosso algoritmo. O Calixto traz um comentário muito interessante. O bolsonarismo vem investindo pesadamente nos campos de pelada aqui da comunidade em que moro, e nossa militância, em boa parte, fora das associações de moradores, assiste esse avanço. Eu acho que isso é um debate, inclusive, Calixto, que a gente precisa aprofundar, não vai ser agora aqui, né? Mas muito interessante, né? Esse movimento, até entender exatamente a forma desse movimento, né? Porque muitas vezes a maneira de entrar politicamente é com poder econômico. Estou falando isso porque eu tenho vivido recentemente, pedido de ajuda para a camisa, pedido de ajuda para o gramado, pedir assim, isso não, assim, né, é uma batalha num outro patamar, mas isso merece uma reflexão. Eu acho que é muito importante, porque nós, como militantes políticos, temos que identificar essas coisas e o método que isso está ocorrendo e como é que a gente, digamos, enfrenta
e se coloca. O Moraes, Rorro, você saiu da DS, não precisa responder. Em 94. Em 94. Em 94. O Renan fez um comentário interessante, a gente até botou na tela, mas Luxemburgo estava em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos, nos dias da prisão do Lula. A Ana Maria de Ângeles, companheiro competente, esse Rorro, aí te elogiando, ó. Muito bem colocada essa questão da Copa América. Elisa Guaraná, boa noite. O Rorro discute esse tema, organiza o núcleo da UF e ajuda a organizar também a disputa lá no Sindicato dos Professores lá do Andes, lá. Maria Inês, ótima discussão, parabéns, Luiz Rorro. Espanhol, estamos caminhando, a gente não deu conta de um monte de coisa, outras pela metade, enfim, mas eu acho que a gente aqui inaugurou uma pauta, um debate, não, nessa forma aqui, mas também eu acho que eu, como secretário de formação, quero depois conversar com você com calma, a gente pensar, a gente aqui tem lideranças de diretório municipal, de diretório zonal, pensar tanto o debate reflexivo como outras questões, né? Você me provocou a lembrar, né, nossos espaços, a gente está na pandemia, mas nós vamos voltar a se encontrar presencialmente, nossos espaços, eu lembro que eu, quando era jovem, fui num encontro promovido, universitários amigos do MST, e o Ademar Bogo, um grande intelectual, falou que assim, a unidade também se constrói na alegria. E o esporte como espaço de sociabilidade, como elemento, ou seja, de voltar a ter nossos espaços que a gente discute política, entra na porrada, sai na porrada, mas com capacidade de, na divergência, muitas vezes dura, mas também construir maneiras e espaços da unidade na diferença, e certamente o esporte na sua dimensão da reflexão, mas aí na sua dimensão da prática, como espaço de sociabilidade importante. Bom, queria aqui abrir essa reta final para você fazer suas considerações finais, aquilo que você ainda queira destacar, trazer, observar e dialogar aqui, talvez a gente tenha deixado passar direto, mas aqui, deixar aqui esse espaço final. O Heleno Cruz, grande Heleno, parabéns, Olavo e Rorro. Espanhol, com você aí as considerações finais, meu camarada. Obrigado, Olavo. Acho que a gente deu conta de abrir o debate, como você falou. Teria muito mais coisa para discutir, para trazer sobre a nossa dificuldade de organização, sobre esse espaço da Copa América, mas eu acho que o debate é frutífero e me colocar, como sempre, à disposição para discutir esse tema. É um tema que, como eu disse, me encanta desde quando eu comecei a minha militância, lá na década de 80, sempre estive preocupado com essa questão da organização do esporte, e aí acho que aprofundou quando eu passei a me dedicar à antropologia, porque entender do ponto de vista das pessoas o que as organiza, o que as motiva, o que as congrega, essa parte que você falou da sociabilidade é fundamental. Eu acho que precisa também, e é um ponto que a gente tocou pouco aqui, mas para um próximo debate, aprofundar essa dimensão trabalhista. Nós temos agora discutido a questão da organização de entregadores, delivery, de Uber, e a gente sabe que muitas áreas ligadas ao esporte partilham desse sistema de uberização. Se a gente olhar a quantidade de pessoas que trabalham, olha uma partida de tênis, por exemplo. Você tem ali duas pessoas, ou quatro, se forem duas duplas, jogando. Aí você tem um juiz principal, você tem juízes de linha ao redor da quadra, você tem boleiros que estão pegando a bola e entregando a bola. Você tem a pessoa que, se for de saibro, ou a saibro principal, estão cuidando da quadra, passam depois para alisar a quadra. Quantas pessoas que estão ali em torno de uma partida de tênis? Quando a gente fala, tênis é um esporte de elite.
Será que a pessoa que está lá limpando a quadra, arrumando, tirando o saibro da marca é de elite? É uma pessoa que está aí, chega lá no seu carrão, no seu helicóptero? Ou são pessoas que trabalham fazendo isso e, normalmente, na maior parte das vezes, sem nenhum tipo de vínculo trabalhista orgânico, que sofrem algo muito próximo a esse processo de uberização. Então, sair dessa posição confortável, o esporte de elite, o esporte disso, e pensar a quantidade gigantesca de pessoas que vivem do esporte, seja no mercado formal de trabalho, seja no mercado informal de trabalho, ou mesmo daquilo que o Bourdieu, para dar mais uma pitadazinha teórica aí, nos fala do campo esportivo. A medicina esportiva, a psicologia esportiva, a mídia esportiva, todo um campo de profissionais que vivem em torno do esporte. Eu acho que não cabe nem ao nosso partido, nem à CUT, nem à dimensão sindical ignorar essa massa gigantesca de trabalhadoras e trabalhadores que estão colocados aí e que precisa de um investimento mais forte nosso. Tá aí uma boa pauta aí com a sequência, né? Uma pauta, a cadeia produtiva do esporte, ou a economia do esporte, questões de trabalho no esporte, boa agenda também. Espanhol, te agradeço profundamente. A quem nos acompanhou até agora, quem vai nos assistir lavando louça, varrendo o chão, mais tarde, amanhã, depois, fica o convite para semana que vem, novamente, um RJ pela esquerda, às 8h30, que tudo dê certo para funcionar no horário, e agradecer imensamente a disponibilidade do Espanhol, que hoje nos brindou com essa grande reflexão que nós do PT e da esquerda precisamos cada vez mais se debruçar, aprimorar, compreender, para a gente poder atuar na transformação, na construção da sociedade socialista que nós queremos, que terá muito esporte, por sinal. É isso, boa noite, valeu, Espanhol, a todos e a todas, até a próxima.